E aí galera, beleza? Rafael Niari Carlos, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje vamos falar sobre avanço de ignição, um assunto muito importante no mundo da preparação. Confere esse vídeo aí. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. Avanço de ignição, conceitos e fundamentos, parte 1. Galera, essa daqui é uma matéria muito legal, tá? Então, assim, vou dar um resumão aí, tá? Vou explicar aqui resumidamente para vocês. Eu vou deixar esses conteúdos aqui técnico explicadinho, bonitinho, tudo no YouTube, para quem for membro do canal, tá certo, pessoal? Porque os vídeos ficam muito grandes. Se eu pegar essa matéria aqui para explicar para vocês ela do jeito que tem que ser explicado, escrevendo bonitinho, mostrando aqui para vocês, vai levar pelo menos 1 hora. E infelizmente, por enquanto, né, não tenho condições, meu celular não suporta fazer um vídeo tão grande assim, né? E aí eu vou dar uma pincelada aqui resumida, mas vai dar para vocês terem já uma base aqui a respeito do como funciona o avanço de ignição. Como é a questão também quando dá pré-detonação. Quando dá a famosa detonação, a batida de pino, vocês vão conseguir entender agora que eu vou explicar aqui para vocês. Então, pessoal, aqui ó, vamos lá para vocês poderem entender. Aqui ó, a gente tem 24 graus antes do ponto morto superior, tá? Então a centelha, a ignição vai começar a 24 graus antes do ponto morto superior. Ou seja, quando chegar nessa parte aqui, aí sim vai estar no ponto morto superior, que é o 0, tá? 0 graus. Aqui vai estar 24 graus faltando ainda. E aqui, ó, a gente tem 18 graus após, né? Passou depois do ponto morto superior, tá? Que é o pico de pressão aqui. Vocês podem ver aqui no gráfico, mas primeiramente eu vou ler aqui para vocês, depois eu dou um zoom aqui no gráfico aqui para vocês poderem ver. Na verdade, eu vou tirar a foto e já vou pôr aí na tela, para vocês poderem entender. Nesse primeiro exemplo aqui, temos o avanço de ignição ideal. Aqui neste motor hipotético, disparamos a faísca da vela quando o pistão estiver em 24 graus antes do ponto morto superior. Há um início de queima seguro e eficiente, com uma boa pressão de compressão. Em seguida, no segundo quadro, vemos que a frente de chama avança rapidamente e eleva a pressão do cilindro de 20 para 50 bar, enquanto o pistão passa pelo ponto morto superior e a biela muda de lado. Isso daqui é muito importante. Não há indícios de excesso de pressão ou calor no cilindro e a combustão prossegue veloz e eficiente. No terceiro e último quadro, a combustão atinge seu ápice no momento perfeito e o pico de pressão, apesar de potente, acontece de maneira suave e segura. E a posição angular da biela do virabrequim em movimento vão garantir o máximo aproveitamento da pressão gerada no restante do movimento do conjunto em direção ao ponto morto inferior. Isso significa que a carga de mistura vai render maior torque e potência possíveis nessa situação específica de queima. Então, pessoal, vocês conseguiram entender ali que a questão da frente de chama é muito importante, ou seja, quando o pistão está subindo, faltando alguns graus para ele atingir o pico máximo, que é o ponto morto superior, a frente de chama ela tem que se propagar de forma suave, né? Ela vai se propagando e aí vai aumentando a pressão do pistão ali, do cilindro, tá? Vai aumentando a pressão a modo dela conseguir queimar toda a combustão, toda a mistura de ar e combustível tem que ser queimada. Porque se for dar a centelha quando estiver no ponto morto superior, que estiver dando a centelha quando ele estiver lá em cima, até a frente de chama se propagar, o pistão já vai estar descendo, que é o próximo quadro agora, que vocês vão conferir agora. Aqui agora, pessoal, ó, vamos lá, ó, figura 3 aqui agora, né? Nessa situação percebemos que disparar a ignição tarde demais não é uma boa ideia. Neste exemplo, iniciando a queima
com o pistão a apenas 8 graus do ponto morto superior, a frente de chama inicia normalmente sua propagação. Porém, como podemos ver no segundo quadro, após o pistão passar pelo ponto morto superior, nem metade da mistura foi consumida e a pressão e o aumento de pressão é muito fraco. Além disso, o pistão começa seu movimento para baixo pela própria inércia do movimento do conjunto rotativo, o próprio virabrequim, tá? Então, fugindo o pistão, conforme está girando lá o virabrequim, com os 4 cilindros, isso daqui está acontecendo em um cilindro, né? Então, o próprio movimento do virabrequim acaba puxando o virabrequim para baixo, fugindo da frente de chama, da força dos gases de expansão, que deveriam estar pressionando e empurrando o pistão para baixo. Essa perda de energia causa uma grande queda de torque e potência do motor, algo nunca desejável. Apesar de parecer seguro, o ponto de ignição atrasado demais causa aumento da temperatura do sistema de escape e sobrecarga do sistema do arrefecimento. O motor que a queima se inicia tarde demais também termina mais tarde. Assim, quando a válvula de escape abre, há maior fluxo de calor para escoar. Pelo mesmo motivo, há mais calor dissipado no líquido de arrefecimento do motor. A área da parede do cilindro aumenta na descida. A área da parede do cilindro aumenta na descida do pistão ao ponto morto inferior. E é mais calor transferido para a camisa de refrigeração quando a queima inicia muito tarde. Os índices de emissões de poluentes também aumentam, pioram, né, com isso daí. Então, pessoal, tá vendo? Como vocês podem ver aqui na figura, né? Essa parte vermelhinha é a frente de chama, tá? E vocês podem ver que deu, aí no gráfico aqui, né? Perdeu muito torque, né? Ficou com uma pressão muito baixa. E aí a gente tem aqui, ó, no diagrama, vemos que a área de melhor disparo de ignição em vermelho é ampla em um motor, variando sua posição ideal com o pistão entre cerca de 0 a 50 graus antes do ponto morto superior. Essa área muda conforme a situação de carga, RPM, temperatura e outros que o motor se encontre no momento, para que o pico de pressão sempre aconteça na mesma posição após o ponto morto superior, em uma faixa angular bem estreita, que é a verde. Tá vendo essa partezinha verde que é bem estreitinho, né? Esse trabalho fica a cargo do sistema de variação de avanço, que muda o ponto de ignição continuamente com o objetivo de manter o melhor torque possível do motor através da sua faixa de RPM e carga, sempre afastando o risco de detonação. Então a injeção trabalha justamente nessa parte aí. E o remap se encontra-se também nessa questão também. Para vocês poderem entender, quando você vai fazer um remap no seu carro, é justamente nessa questão aí que tem que ficar muito atento. Também não adianta, né? Claro que o tuner que está fazendo o serviço, ele sabe muito bem disso. Mas não adianta colocar muito ponto de ignição também. Existe um limite que você deve... Por isso que é importante também o carro estar no dinamômetro, porque o dinamômetro é uma ferramenta de preparação. Hoje, que o pessoal usa o dinamômetro para aferir a potência, tá? E realmente, quando o tuner faz as modificações e passa no dinamômetro, teve o ganho que o cliente desejou, foi válido. Mas o dinamômetro, na verdade, é uma ferramenta do preparador, tá? Porque ele serve justamente para o preparador ver se realmente as modificações que ele fez surtiram efeito, tá? Isso que tem que ser levado em consideração. Hoje ficou muito Disneymômetro, né? Que o pessoal quer os gráficos absurdos do dinamômetro. Que realmente, quando você tem um carro preparado, você tem que saber realmente se as modificações que você fez deram um resultado expressivo. Mas assim, é uma coisa que a gente tem que também tomar muito cuidado, que dependendo do carro que você vai preparar, não só o que vale é pico de potência, tem que ver também a faixa útil de aproveitamento do motor, tá? Isso é um assunto também que eu já coloquei em outros vídeos aí. Se você tiver um carro de 600 cavalos, mas ele é 600 cavalos só numa faixa de RPM, é um motor que ele vai dar só um tiro. Agora, você tem um carro de 300 cavalos que ele tem uma faixa de aproveitamento muito grande, é um motor muito melhor do que esse de 600 cavalos, que vai dar um pico, e nesses picos de potência que dá, pode quebrar câmbio, quebra a homocinética, enfim, quebra até mesmo o motor. Então, não se atente a números exorbitantes.
O legal é você olhar o gráfico no contexto geral. Aqui na figura 2, aqui percebemos o efeito perigoso de avanço de mais, né, do ponto de ignição. Neste exemplo, o disparo da centelha aconteceu a 34 graus do ponto morto superior, cedo demais, levando a mistura ao fenômeno de detonação. Isso sim é a famosa batida de pino, tá, pessoal? Que faz um barulho lá que parece que é ferro com ferro. O pistão, nessa posição, ainda tem um movimento vertical significativo, ele está subindo ainda, e causa um aumento de pressão perigoso já no início da queima. Percebe que no segundo quadro, né, que é nessa parte aqui, ó, essa parte aqui, ó, a frente de chama, a pressão do final da compressão, somado ao calor e à pressão da frente de chama, que avança, causa aumento excessivo de temperatura e a pressão na mistura periférica situada nas extremidades do cilindro. Essa mistura superaquecida entra em combustão espontânea, de forma violenta, explodindo descontroladamente ao invés de queimar. O resultado é uma reação em cadeia, normalmente desastrosa, com ondas de choque de altíssima velocidade, acima de 1.200 metros por segundo, enquanto uma queima normal raramente ultrapassa 150 metros por segundo, percorrendo o interior do cilindro. Essas ondas colidem umas com as outras e colidem com as paredes do cilindro, cabeça do pistão, câmara de combustão, causando fortes vibrações. Essas colisões chegam a gerar um som audível em casos extremos, daí o termo batida de pino, ou grilada, comumente usados pelos mecânicos. O fenômeno conhecido como detonação pode acontecer em alguns ciclos intermitentes do motor, sendo, nesse caso, inaudível, mas ainda assim nocivo ao funcionamento do motor. Há diversas causas possíveis para a detonação, mas o exemplo demonstrado pela figura é a causa do ponto de ignição avançado demais. Então aqui, pessoal, para vocês poderem entender, o ponto de ignição ficou muito cedo, então o pistão está subindo, né, e deu a ignição, a frente de chama se propagou e ela teve um choque com a subida vertical do pistão. E esse choque acaba fazendo a frente de chama se colidir ali com o pistão, com as paredes, com tudo, e é onde dá aquela batida de pino. E existe também as batidas de pino que você está ouvindo o carro grilar, mas existe a batida de pino que não é audível. E essas que são mais danosas, porque você não está percebendo, está dando aceleração no carro, mas está acontecendo esse fenômeno dentro do seu motor e você não está percebendo, né? Você não vai sentir essa vibração, porque existem os sensores de detonação, que vai tentar ao máximo trabalhar para a injeção, para corrigir isso. Mas se continuar isso, né, por muito tempo, pode quebrar a canaleta de pistão, pode quebrar o pistão, pode quebrar cilindro, danificar o cabeçote, trincar o cabeçote. Pode acontecer muitas coisas desastrosas, danosas para o motor. Por isso que é bom quando você faz um tipo de preparação, seja um remap, seja uma preparação aspirada básica, igual eu fiz no meu carro, que é um filtro escape e o remap, tem que colocar no dinamômetro justamente para você ver o que acontece, porque o dinamômetro é uma ferramenta que vai te mostrar justamente se o que o preparador fez teve um efeito bom, teve um efeito positivo, não está sendo danoso para o seu motor. Então, assim, é outra coisa também que tem que tomar cuidado. A empresa tal, eu faço o remap no meu Up TSI, veio 150 de roda. O outro lá só dá 130, nossa, que porcaria. Nem sempre é isso, tá? Porque às vezes o preparador, ele trabalha numa margem mais segura para o seu motor. Ele não quer trabalhar naquela margem no limite, porque quando você colocar uma gasolina que for de uma qualidade duvidosa, se estiver num dia de calor, e você for dar um pé fundo e o seu motor quebrar, aí você vai lembrar que esses 20 cavalinhos, 10 cavalinhos a mais, não vale a pena, entendeu? Bom, esse foi o vídeo, pessoal, um vídeo mais curto aqui para vocês conseguirem entender a respeito sobre o avanço de ignição, que é muito importante, gera muita dúvida, gera muita potência e também gera danos ao seu motor. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like para fortalecer o canal, compartilha com seus amigos e se inscreve aí, ativa o sininho, tem a playlist aí, faz uma maratona no canal que tem muito vídeo da hora aí sobre manutenção e sobre preparação. Valeu!